Amém? Todos se acomodaram já aí? Bom dia a todos. A paz do Senhor também. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maurílio, sou pastor lá da igreja ali de Inazawa. Estamos aqui hoje a convite do pastor Walter para ministrar a ceia e ministrar a palavra de Deus. E para mim é um prazer muito grande poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês, né? Nesse dia que está tão frio, o nordestino aqui sofre. E eu estou sofrendo, mas um sofrimento gostoso. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês. Eu estou ministrando na igreja uma série de mensagens que estarei terminando no próximo sábado, exatamente com esse tema do Éden à manjedoura. Então eu tenho um grande desafio hoje, pregar 6 pregações em uma só. Certo? Então me ajude, eu vou tentar fazer esse resumo todo aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, para iniciar, eu quero ler 2 textos que estão no livro de Lucas, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 2. Então, vamos ler primeiro Lucas, certo? A partir do versículo 1. Depois nós vamos ler Mateus e a gente ora em nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Ou você acompanha na sua Bíblia, ou no telão, ou até mesmo no seu telefone. Hoje eu vou marcar meu horário, que da última vez eu passei do horário, certo? Eu vou ver se eu não passo do horário dessa vez, tá bom? Prometo. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse tributado. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um a sua própria cidade. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E quando aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias do parto, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Vamos para Mateus? Mateus, capítulo 2. Eu vou ler e você me acompanha. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E disseram-lhe: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo. Então Herodes, chamando os homens sábios, em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente, e adiante deles, até chegar para o pôr sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo.
E entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe as dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos colocamos agora, Senhor, diante do Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa, através da Tua palavra, essa palavra inspirada, inerrante, e por meio do Teu Espírito Santo, possa nos iluminar a compreender a verdade da Tua palavra para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, neste momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Eu queria que você pudesse fazer essa mesma pergunta para a pessoa que está do seu lado. Onde está o rei? Onde está o rei? Essa pergunta, ela ecoa pela boca de alguns homens magos estrangeiros em um momento específico na história, mas que rompe o início de uma história muito especial. A história de um Natal. Natal, que quer dizer exatamente o nascimento, a luz a uma vida, a uma pessoa. Mas essa história do Natal que todos os anos nós ouvimos, todos os anos nós compartilhamos, todos os anos nós repetimos ela, que por muitas vezes se resume em uma reunião familiar, em uma troca de presentes. Essa história não é apenas a história de um simples nascimento, mas é a história do projeto de Deus para a sua salvação. E é sobre isso que o Natal precisa ser revelado. É sobre esse projeto muito maior, que não reflete apenas o nascimento, mas todo o projeto de Deus para alcançar a minha e a sua vida. E tudo começa com a primeira palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1. Se você não precisa ler agora, depois você vai lá. Em Gênesis capítulo 1, a primeira palavra que Deus diz é: haja luz. Repita comigo: haja luz. Isso é muito interessante, porque o Natal é exatamente a expressão de uma luz. A primeira palavra de Deus na sua criação é: haja luz. Mas o interessante é que no relato bíblico, essa luz que nós conhecemos, não essa elétrica, mas a luz que nós conhecemos, que vem dos astros, ele é criado após a primeira palavra de Deus. E que luz é essa? É uma pergunta que o próprio texto suscita para nós. Se não é a luz dos astros que nós conhecemos, o sol, as estrelas, a lua. Essa é uma resposta que é respondida no final do texto. Mas a palavra haja luz traz sobre si um relato da própria glória de Deus, como diz lá no final, na sua construção do novo céu e da nova terra, quando diz que não haverá mais necessidade de sol, porque a glória de Deus iluminará a terra. Essa ação de um Deus criador que agora controla todas as coisas está repassada por toda a Bíblia. E quando nós lemos a história do Natal, nós então percebemos o projeto de um Deus que governa a história. Essa é a primeira verdade do Natal que nós precisamos ter em mente. Deus governa a história. Deus governa a sua vida. Deus controla todas as coisas. Nós não podemos perder de vista esse Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Mas só que quando Deus cria o homem para a sua glória. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Mas o homem, esse homem que um dia a gente vai se encontrar com ele, e eu não sei como vai ser a nossa reação. Adão decidiu, como representante nosso, pecar contra Deus. Ele decidiu, por vontade própria, desobedecer a
ordem, o mandato de Deus. E isso, por consequência, afetou todos nós. E todos nós agora somos, diante de Deus, pecadores. Afetados por esse pecado. Como que um câncer que nos afasta de Deus e nos deixa morto espiritualmente diante de Deus. Havendo então a necessidade de um Salvador, havendo a necessidade de um perdão, havendo a necessidade então de um plano redentivo. E quando nós olhamos para o Natal, é exatamente a expressão desse plano redentivo sendo contado à luz da história. Então Deus faz então aliança com os homens. E ele inicia com Abraão, um homem, uma família, um povo que cresce com atos redentivos na história, tirando esse povo que se multiplica do Egito, saindo em busca da promessa de Abraão, esse povo que se torna exatamente grande. E é exatamente à luz desses momentos, aquela promessa que ecoa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria um que iria pisar na cabeça da serpente. Essa descendência iria então se prosperar até chegar o cumprimento daquele que viria. E nós vemos os ecos à luz da história. Se você ler comigo Isaías, capítulo 9, versículo 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós lemos alguns versículos antes, nós vamos perceber que o próprio texto, o próprio profeta Isaías vai dizer que de uma jovem, uma virgem, será dado um menino e o nome dele será Emanuel, o Deus presente. Mas não apenas Isaías, Miqueias deixa também um rastro de profecia, que exatamente está no capítulo 5, versículo 7, que vai dizer exatamente aquilo que está escrito no que nós lemos, que vai dizer: e tu, Belém, na verdade, versículo 2, mas tu, Belém Efratá, embora seja jamais pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. E quando então nós chegamos no texto que nós lemos, nós vemos Lucas descrevendo o nascimento desse que foi prometido, um Deus presente. Quando nós lemos o texto do apóstolo Paulo, nós vamos perceber Deus traçando um plano, seu Filho executando o plano e o Espírito Santo garantindo aquilo que o Pai planejou, que o Filho executou. E é lindo você ver o agir do Deus que controla todas as coisas. Eu queria que você olhasse para o texto e percebesse algumas minúcias, alguns detalhes, algumas coisas que passam despercebidos no texto. Leia comigo novamente Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 diz assim: e aconteceu que naqueles dias foi publicado um decreto de Augusto César, convocando todos para fazer um recenseamento, para fazer um censo. Pastor, o que é que tem esse texto? Quem é Augusto César? Augusto César, na verdade, era o imperador de todo o Império Romano, que nesse momento era o maior império daquela época, que estava trazendo estradas e paz para um povo, com seus juízos e seus decretos. E nesse momento na história, Deus usa um homem ímpio, com toda a sua política e com todo o seu poder, para fazer uma coisa. Eu quero que todos façam um censo, obrigando as famílias saírem dos seus lugares para irem para os seus lugares de origem. Preste atenção no detalhe. Deus usa um homem para promover um decreto para que uma família saia de Nazaré e vá para Belém. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. Era necessário que a profecia de Miqueias fosse cumprida e o Filho de Deus nascesse em Belém,
cidade de Davi. Preste atenção no controle de Deus para que as promessas dele sejam cumpridas. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, mas Deus não olha para a minha vida. Deus não se preocupa comigo. Essa coisa nunca, se você olhar com detalhes, toda a tua história, Deus tem um projeto e um plano e uma missão para a tua vida. O problema é como nós estamos encarando aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus não perdeu as rédeas da história. E Deus não perdeu o controle da tua vida. Olhamos para o texto e vemos um Deus controlando todas as coisas. Mas eu queria hoje me dedicar no texto especialmente de Mateus. Olha só o eco. Quando nós lemos todo o Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento para de falar, cerca de 400 anos com um silêncio profético. Isso não quer dizer que Deus não agia, isso não quer dizer que Deus não estava operando, nem cuidando, nem controlando todas as coisas. Não, ele só não usou mais profetas para falar nem para escrever. Um silêncio pairava e o povo estava na expectativa da vinda do rei. O povo estava na expectativa do anúncio da vinda do último profeta, que seria aquele que iria anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas parece que o silêncio faz com que a gente se acomode com os nossos próprios pecados, com as nossas próprias coisas. Mas Deus sempre levanta remanescentes. E eu vejo nesse texto, irmãos, algo tão profundo que Deus falou com o meu coração. E eu queria que Deus falasse ao seu coração também. Olha só, esse texto nos mostra 3 grupos de pessoas. Eu queria que você se identificasse pelo menos com uma delas. O primeiro grupo é o grupo que se assemelha ao rei Herodes. Quem é Herodes? Herodes é um rei da Judéia. Não era um imperador, mas era um rei que agora, por todas as suas artimanhas políticas, era um homem, talvez, um psicopata, posso dizer assim. Ele altamente inteligente, capaz de construir tantas coisas, mas ao mesmo tempo, em busca do seu próprio poder, ele foi capaz de matar os seus próprios filhos e as suas mulheres. Daí você tira o nível de maldade que ele era. Este homem, sentado no seu trono, de repente chega um grupo de magos, sábios, vindo do Oriente. Essa é a primeira informação interessante. Imagine aí um grupo estrangeiro chegando no seu palácio. Imagina essa cena comigo. E de repente a pergunta que ecoa o silêncio rompido. Onde está o rei que nasceu? Que rei? O rei dos judeus. Opa, o rei dos judeus sou eu. Não é você que eu estou falando, não. Imagina a ameaça que agora surge diante do coração daquele homem, ao tanto que o texto nos mostra que ele se perturbou e perturbou toda Jerusalém. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos tanto o controle de Deus, movendo homens saindo de terras estranhas, para chegar num palácio diante de um homem que se denomina rei, buscando o seu próprio interesse, sentado no seu próprio trono e diante de um grupo que diz assim: onde está o rei? Essa expressão nos mostra que todos nós, à semelhança de Herodes, temos o mesmo desejo causado por Adão, lá atrás, onde nós queremos controlar a nossa própria vida e, se pudermos, a vida dos outros. Mas essa é a nossa natureza. Nós queremos ter o controle. Nós queremos estar sentados no controle da nossa vida e termos o controle da nossa história. E quando nos deparamos com essa mensagem, onde está o rei? Essa mensagem que ameaçou o coração de Herodes, ameaça o nosso coração.
Porque essa mesma mensagem é para mim e para você. Porque ele nos chama a sair do nosso trono e deixar Deus sentar no trono e guiar as nossas vidas. Uma grande pergunta que inicia-se para hoje, para mim e para você estamos no final do ano e queremos então entender quem está controlando a minha vida, sou eu ou é Deus? Você tem deixado Deus guiar a tua história? Você tem sido submisso aos seus valores, às suas verdades, ao conhecimento bíblico? Você tem sido um adorador? Você tem sido submisso a Deus? Você tem orado, buscado a Deus? Você tem se interessado pelas suas verdades? Realmente Deus é aquele que guia a tua história? Ou você tem tomado as suas próprias decisões? Ou você tem dito a Deus, não, eu quero um Salvador, um Senhor não. Esse é um dos dilemas da nossa própria vida. Muitas vezes queremos o Salvador porque entendemos claramente que precisamos que alguém pague o nosso preço, um preço tão alto que a gente não vai conseguir pagar. Então eu preciso de alguém que pagou para mim, um substitutivo. Foi isso que Jesus fez, morreu na cruz em meu e seu lugar. Mas quando ele assume o papel de Senhor, a gente diz, não, agora não, pastor. Esse aí eu não quero não. Porque eu quero ter o controle da minha vida. E isso ameaça a nossa vida. Isso ameaça a nossa história. Mas a pergunta é, você tem deixado Deus reinar no teu coração? Você tem deixado Deus reinar sobre a tua história? É Ele que tem traçado, é Ele que tem te guiado, é Ele em meio às confusões e as coisas boas da vida que tem mostrado para você. Mas o segundo grupo que esse texto nos mostra é exatamente o grupo da qual esse, que se dizia rei dos judeus, foi procurar. Com a ameaça, ele perturbou a todos e foi atrás daqueles que conheciam as Sagradas Escrituras. Talvez esse é o grupo que mais se assemelha a nós, né? A nós dizemos que conhecemos as Sagradas Escrituras. Será que é verdade? Esse povo, sim, os principais sacerdotes e escribas conheciam as Sagradas Escrituras, ou aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento e todas as suas profecias. E lembre-se, eles estavam no eco do silêncio. Lembre-se, eles estavam na expectativa de, a algum momento, o silêncio ser rompido e dizer, o rei chegou, o Cordeiro de Deus está vivo. Eles estavam esperando essas coisas acontecerem. E, de repente, alguém chega num palácio e diz, onde está o rei? E aí os principais sacerdotes são consultados. E olha o que é que eles dizem. Eles dizem, sim, tem uma história assim, tem uma verdade. O profeta Miqueias disse que vai nascer lá em Belém. Isso me chamou a atenção porque se eu estou à expectativa de algo a acontecer, se eu creio nas profecias, se eu creio naquilo que está para acontecer, se eu estou esperando isso, isso deveria trazer para mim uma comoção, uma emoção. Eu não sei você, mas o sentimento de quando um menino está para nascer, o sentimento de algo novo que você anseia comprar e de repente aquele violão bonito, aquele carro bom, e você está, estou comprando, está chegando, enquanto não chega, você fica ansioso, você fica querendo, e cadê que não chegou ainda? Mas imagina aí um silêncio de 400 anos e uma mensagem que ecoou no palácio diz, o rei nasceu, onde está? E eles dizem, bom, a profecia diz que vai ser lá em Belém, se você quiser ir lá ver, vai lá. A gente ri, irmãos, mas isso reflete a nossa história. Porque quando nós pregamos assim, Jesus está voltando, a gente diz, vai ser quando? A gente vive sabendo da profecia, mas não esperando ela. Eu quero mostrar para vocês nesse texto a segunda coisa. A primeira, será que o rei está sentado no meu trono?
A segunda, será que eu estou de fato acreditando e esperando que Jesus volte? Será que de fato eu estou acreditando nas Sagradas Escrituras como algo que é regra de fé e prática para a minha vida? Será que eu estou me dedicando literalmente a conhecer as Sagradas Escrituras? Ou eu sou apenas um religioso que estou frequentando a igreja? Ou sou apenas alguém que entendeu que eu preciso fazer algumas coisas religiosas à semelhança desse povo que vai satisfazer a minha vida? Não, eu já estou satisfeito, eu já vou para o culto, já levanto a mão, já canto umas músicas, já dou do meu dízimo. Isso não traz salvação. Qual é a tua convicção com Deus? Será que você é realmente submisso a essa verdade como regra de fé para a tua vida? Ou você ainda está sentado no trono e deixando você controlar a sua vida? Vivendo a teologia do eu acho. Mas eu acho que é isso. Não é o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz para você? A gente ama como a Bíblia nos ensina a amar. A gente perdoa como a Bíblia nos ensina a perdoar. A gente se doa como a Bíblia nos diz para se doar. A gente cumpre a missão que realmente Jesus mandou a gente fazer. Ou a gente só apenas vem para o culto e se satisfaz, se acomoda com um silêncio que continua. Porque Deus não está falando. Se eu não creio nas Sagradas Escrituras, se eu não acredito na profecia, e se eu não vivo como se Ele voltasse amanhã, nós não estamos vivendo como Ele quer que a gente viva. Mas tem um terceiro grupo. E esse grupo eu me envergonho. Esse é um grupo que me chama a atenção. Porque não é um grupo que está envolvido na profecia. Não é um grupo que está literalmente devoto às Sagradas Escrituras. Mas é um grupo que, no limiar da história, um homem fez a diferença na vida deles. Possivelmente esse grupo de magos, esse grupo de homens sábios que trabalhavam com astrologia e com alguns tipos de ciências daquela época, eles ouviram falar de uma profecia através de um homem chamado Daniel. Daniel estava na sua terra, foi tirado da sua terra para ser colocado numa terra totalmente diferente, alheia àquilo que ele crê. Tudo que Daniel acreditava era oposto ao que aquele povo acreditava. Mas Daniel se manteve firme, manteve uma linha diante de Deus, se manteve acreditando nas Sagradas Escrituras e se colocando à prova, ao ponto de mudou Babilônia para o reino persa, e Deus fez com que o seu nome, através da vida dele, fosse glorificado. E talvez por causa dele, homens acreditaram na história que ele estava contando, nas verdades das Sagradas Escrituras, ao ponto de um grupo de magos da Pérsia e da Babilônia saírem cerca de 1.100 quilômetros do seu lugar, e esse grupo ir em direção ao palácio do rei Herodes e dizer: onde está o rei? Porque nós queremos adorá-lo. Nossa, sair 1.100 quilômetros por acreditar numa profecia, por ver os sinais. Irmãos, andar 1.100 quilômetros de Chicancém é bom. Você roda o Japão todo. Mas andar 1.100 quilômetros a pé, acreditando na profecia, acreditando nas profecias, nos sinais que estavam sendo ditos. Chegar diante de um rei e dizer assim: onde está o rei que nasceu? Porque nós queremos adorá-lo. Isso é comprometimento. Isso é fé. Mas pasmem, é de um grupo estrangeiro.
é de um grupo que não estava naqueles que deveriam ouvir, que deveriam esperar. Não é à toa que Jesus, o apóstolo João, vai dizer assim: eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram. Não é à toa que Jesus fala por João lá no final, em Apocalipse, escrevendo para uma igreja, e uma das igrejas ele diz assim: bom, vocês estão cultuando, mas eu estou do lado de fora. Essa mensagem não é para não crente, essa mensagem é para crente. Olha os crentes, vocês estão cultuando a quem? Porque não é a minha, eu estou do lado de fora. Você já parou para pensar que existe um grupo de religiosos em que Jesus não está presente? Porque Jesus não é o centro. É apenas um nome usado. Porque não tem comprometimento, nem fé, submissão aos valores das Sagradas Escrituras. Eu confesso, ao ler esse texto e perceber esses detalhes do texto, o texto nos humilha. Porque nós nos acomodamos com o silêncio e a gente não valoriza aquilo que temos. Nós temos a Bíblia e eu pergunto, você tem lido ela? Seja sincero para você, não é para mim não. Você tem lido ela? Você tem estudado de fato e de verdade ela como regra para a tua vida? Porque Deus fala. E Ele fala por meio das Sagradas Escrituras. Você tem se dedicado a servir na sua igreja? Olha para esses homens, saíram 1.100 quilômetros a pé, se dedicando, comprometimento. Nós fomos afetados pela pandemia. E a pandemia promoveu um evento que nos tirou dos templos para casa, mas não nos tirou Deus. Quando a pandemia acabou, a gente quis continuar em casa, a gente não quer mais se reunir. E hoje há um ciclo de vício onde as pessoas, não, eu quero ficar em casa, não vou para o culto. O culto, irmãos, deve ser valorizado. É o ambiente da adoração, é o ambiente onde as pedras vivas se reúnem para adorar ao Rei dos Reis. Você tem honrado ao Senhor com suas ofertas, com seus dízimos? Você tem sido comprometido com o Evangelho de fato e de verdade? Ou você tem sido apenas um religioso? Que eu vou para o culto. Quando eu quero. Eu leio a Bíblia. Tá bom não, de domingo em domingo? Por isso a pergunta ela é tão importante. Onde está o Rei? Será que o Rei está na tua vida? Será que você entendeu que Ele é o centro da tua história? Será que você consegue entender o controle de Deus sobre a história? Herodes era um genocida, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo naquele período. Mas Deus não perdeu o controle da história, avisou a José e avisou aos próprios estrangeiros, olha, não voltem pelo mesmo caminho. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus fala e Deus controla. Deus continua agindo hoje. Deus te trouxe aqui. Deus está falando ao seu coração. Deus tem salvado a tua vida. Deus tem feito milagres. Deus tem te dado um novo rumo. Deus tem te dado uma nova perspectiva. Deus tem te dado uma nova história. Como estamos nos comprometendo com esse que é o Rei das nossas vidas? Levante a mão. Quem amanhã pode dizer que está vivo? Sabe por que você não tem essa coragem de levantar a sua mão? Porque você não sabe. Porque a sua vida está nas mãos de Deus. É Ele que te dá o dom da vida. Hoje nós celebramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso. Mas o que me chama mais atenção
é que na continuidade dessa história, nós temos esse homem, esse menino que nos deu, um filho que se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus presente. Essa é a mensagem do Natal. Um projeto de Deus de salvação, um Deus que continua presente. Ele é presente na tua vida, Ele é presente na tua história e Ele está no controle de todas as coisas. Mas esse menino não ficou menino. Esse menino cresceu, esse menino discipulou pessoas, esse menino fez algo por mim, por você, que nós jamais poderíamos fazer. Esse menino assumiu o meu e o teu pecado. Jesus, ele se humilhou de tal maneira, descendo da sua glória, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, para se tornar homem e morrer a pior morte daquela época, que era a morte de cruz. Isso porque era necessário que o preço fosse pago. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que sobre nós há um escrito de dívida. Olha aí, numa conta bancária, os números e as cifras maiores desse mundo, e você olha e diz assim, eu não consigo pagar. Pois é o preço de Deus. Você não consegue pagar. O preço da tua salvação ninguém consegue pagar. Somente o preço do sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Somente para aquele que olha para a cruz e crê no projeto de Deus e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Assumindo essas prerrogativas, ele se torna o meu Salvador, me purificando de todos os meus pecados e me garantindo agora uma missão. A missão. Porque a missão foi dada aos discípulos. Essa missão de continuar a obra do próprio Filho, por meio do Espírito Santo em nós. Eu e vocês somos chamados agora a dar continuidade àquilo que o Pai planejou, que o Filho executou e que o Espírito Santo agora que nos deu vida, crendo no Cristo que morreu na cruz do Calvário, nos chama para ter uma vida santa, norteada pela palavra, vivendo os valores dessa verdade e para continuar levando aos outros a mensagem da graça, do Evangelho. Eu pergunto a você, porque eu tenho perguntado a mim. Eu tenho me esforçado diante desse tão grande presente que Deus nos deu. Talvez você possa agora olhar para tudo que você tem, para a linda família que você tem, para os lindos carros que você possa possuir, para os títulos que você tenha. Nada disso pode comprar a salvação que só Jesus consegue dar a você. O pecado cometido por Adão, que nos afeta, herdado, nos traz um vazio existencial tão grande que só pode ser preenchido por uma pessoa, por Jesus. Nós tentamos preencher esse vazio com tudo o que eu falei ainda agora. Família, títulos, dinheiro, fama, poder, com outros, com vícios, mulheres, pornografia, droga, pecados que tentam consumir a nossa vida para que o vazio da existência da alma seja completada. Nada disso pode preencher o vazio da tua vida. Nada disso vai dar sentido à tua história. Nada disso vai trazer propósito para a tua vida. Somente Jesus pode preencher o vazio da tua alma. Somente Jesus pode te dar sentido e propósito. Porque
Porque quando nós voltamos ao propósito de adorar a Deus e de ser um homem que glorifica a Ele, nos sentimos realizados. Onde está o rei? A pergunta que rompe o silêncio profético, que vai ecoar com a voz do João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu pergunto para finalizar para você hoje: onde está o rei na tua vida? Você tem se comprometido? Você tem vivido os valores? Ou você apenas, durante todo esse ano, foi o rei da sua própria vida e foi apenas um religioso? Eu quero orar com você. Eu queria convidar já o louvor e os diáconos aqui. Mas eu queria que você, ainda mesmo assentados, eu queria que você pudesse refletir. Feche os teus olhos. E ora ao Senhor nesse momento. Hoje nós vamos ler um texto que fala sobre exatamente o sacrifício de Cristo naquela cruz. E uma parte do texto diz assim: é necessário que nós nos autoavaliemos. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que Ele volte. Não devemos tomá-la indignamente, porque isso traz graça ou juízo sobre as nossas vidas. Por isso, aquele que estiver em pecado, se autoavalie, peça perdão. Eu sei que tem bastantes visitantes aqui hoje. Se você é batizado, está em plena comunhão com sua igreja, participe conosco. Se você não está batizado ainda, espere o seu tempo. Mas se tem alguma coisa que hoje possa te impedir de ceiar, eu quero que você agora se arrependa. Olhe para o Cristo que purifica os nossos pecados. Olhe para o vazio da tua alma e diga: Deus, preencha a minha vida. Talvez você esteja dizendo: eu não entendo isso. Talvez você diga: eu não consigo sentir. Peça. Peça a Deus agora: Deus, eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir o toque do teu Espírito. Eu quero sentir esse Deus que morreu no meu lugar. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Eu quero ser grato porque o Senhor pagou por algo que eu não fiz, por algo que eu não consigo pagar. Adore ao Senhor. Se entregue a Ele nesse momento. Não tenha pressa. Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Mais uma vez, cante essa oração. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus
você escutasse a sua voz dizendo isso para Deus. Eu queria que você pudesse dizer: Deus, eu quero sentir o teu toque, eu quero sentir esse Deus que pagou. Eu quero olhar para a cruz e me converter, eu quero olhar para a cruz e sentir o teu toque. Oh, Espírito Santo está neste lugar. Sinta a presença do Senhor, se renda a Ele nesse momento. Cante com sua voz, diga mais uma vez. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Declare isso. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olha ao Senhor nesse momento, abra sua boca para orar. Não fique esperando por mim, não fique esperando pela pessoa que está do seu lado. Erga a sua voz e diga: Rei, vem, entra na minha vida, esteja comigo. Clame, rompa o silêncio e diga: a Deus, eu quero sentir a tua presença, perdoa os meus pecados, me faz, ó Deus, estar na tua presença. Ó Deus, age, convence os nossos corações, pois tu és aquele que pode, Senhor, ó Deus, operar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque tu estás presente aqui, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor! Visita-nos, ó Deus, restaurando as nossas vidas, curando, convencendo do pecado e nos faz, ó Deus, estar sentindo essa maravilhosa presença. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos orar aqui. Obrigado, Senhor, por esses elementos. Queremos, ó Pai, nesse momento te pedir: opera, Deus. Isso é apenas um ato simbólico, Senhor, de gratidão pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício naquela cruz. Nos faz hoje sentir a tua presença para a glória do teu nome. Louvado seja Deus. Participe conosco. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Adore, continue adorando o Senhor. Aleluia. Castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ouvi falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi
palavras de gratidão, palavras de adoração. Adore ao Senhor, glorifica Ele pela salvação concedida, pela vida, pela alegria, pelo perdão. Sinta-se amado, sinta-se perdoado nesse momento. Oh, Espírito do Senhor, Tu estás nesse lugar, ó Deus. Tu estás nesse lugar. E nós queremos tão somente Te adorar, nós queremos tão somente Te bendizer, Espírito. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus purifica-me, lava-me, Senhor, limpa-me dos meus pecados, só o sangue de Jesus purifica-me. Sacrifícios agradáveis a Ti, meu Senhor, são um quebrantado espírito e um coração contrito, não os desprezarás, ó Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Limpa-me dos meus pecados, só o sangue de Jesus purifica. A Bíblia diz que o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Eu fico muitas vezes pensando nesse momento, quando Jesus estava diante dos seus discípulos e dizendo para ele: esse significa o meu corpo que vai ser morto, vai ser dilacerado, humilhado naquela cruz. E ele fez isso por amor. Muitos de nós não nos sentimos amados. Hoje eu quero que você entenda: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama e te trouxe para perto. Deus te ama. Receba o amor de Deus na sua vida. Comemos e glorifiquemos o nome dele. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Esse momento, Senhor, onde relembramos, ó Pai, o Teu sacrifício na cruz, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, a salvação, Pai, mas Tu pagaste o preço, Senhor, por nós, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Com o sofrimento Tu sofrestes, ó Pai, ali, Pai, em nosso lugar, Senhor. Nós não temos ideia, Senhor, do que Tu suportou, Pai. Mas Tu pagaste, Senhor, Tu nos compraste, Senhor, com Teu sangue, ó Pai. Um sangue que foi derramado naquela cruz, ó Deus. Em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, entregamos nossas vidas, Senhor, a Ti, ó Pai. Uma nova vida nós temos agora, Senhor, em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E este sangue nos traz o perdão. Eu falei do amor, mas assim como muitos não se sentem amados, muitos não se sentem perdoados. A gente se sente indigno. A gente se diz: não, eu não mereço esse amor tão grande. Mas eu quero dizer para você: Deus pagou o preço. Ele perdoou o seu pecado. Sinta-se perdoado por Deus.
Receba este amor e esse perdão na sua vida. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim, em memória de Jesus, até que ele volte. Tomemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, damos graça a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nós temos para glorificar o Teu santo nome. Estamos juntos participando em comunhão, Senhor, Pai, desse evento tão maravilhoso, Pai, que é uma ordenança de nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por participar desse pão e desse cálice, Senhor, que é a nova aliança, Senhor, no Teu sangue. Sabemos que esse sangue nos purifica, nos renova, Senhor, nos transforma, Senhor, nos perdoa de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. E por isso estamos aqui alegres, regozijando a Ti, Senhor, com alegria, Senhor, porque Tu grandes coisas tem feito em nosso meio. E assim, através dessa aliança, Senhor, queremos, Pai, agradecer a Ti, Senhor, e nos aguardamos, Pai, a Tua volta. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Te pedimos, Te agradecemos. Amém. Enquanto os diáconos vão recolher, não sei se eles fazem isso, mas não com agora tristeza. Deus te amou, Deus te perdoou. Eu quero que você celebre ao Senhor com alegria. Bata a palma, celebre ao Senhor. Cante a Ele nesse momento. Celebrai a Cristo, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar! Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Dê um salve de palmas para o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Poder sentar em nome de Jesus. E eu quero mais uma vez agradecer. Olha, cumpri o meu horário. Viu? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Que Deus abençoe essa igreja ricamente. Tanto a igreja quanto o pastor, que Deus abençoe o retorno dele esses dias, está chegando aí para a glória de Deus. Que o Senhor esteja com vocês para a glória do Senhor. Paz, irmãos, apenas uns avisos finais. Hoje nós teremos cantina, né? Está sendo feito pastel. Lá fora também está tendo caldo de cana. Garapa! Eu falei garapa da semana passada, alguém tirou sarro de mim. Garapa e caldo de cana para mim é a mesma coisa, tá? Não fui eu. A cantina é hoje, né? Os irmãos depois acertam lá na cantina. E semana que vem nós vamos comemorar o Natal às 6 horas. Vai ser no sábado, né? Dia 20, sábado, não erre a data. Sábado, dia 20, todos estão convidados. A partir das 6 horas. 6 horas, vai ter o ensaio, as coisas. Então, entre em contato com os líderes de cada ministério para poder ver a hora que vier. Tá? Mas o início vai ser 6 horas. Então, por favor, todos estejam aqui. E sejam bem-vindos também. Nós temos hoje bastante visitantes. Nós temos a Ilka. Ilka, pode levantar a mão, por favor? A Ilka, seja bem-vinda. A irmã do lado. A Mila, esqueci o nome dela. Quase não vem, né? A irmã... Perdão. Não foi legal, não. Perdão. O Lucas Kakimori. O Lucas, seja bem-vindo também. A esposa também, seja bem-vinda. O Herbert da irmã ali. A Yumi. A esposa não. A Yumi, também seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. O Alex, Sandro, seja bem-vindo também. Né?
volte sempre. E também a Raquel, saiu também. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vinda. Amém, irmãos? Avança algum recado? Queremos agradecer de ontem, né? Só para de ontem? Tá. O caldo de cana paga ali, junto com o pastel, e depois pega lá fora, tá? E agradecer os irmãos. Eu vou só falar aqui rapidão. Rapaz, irmão, sem microfone mesmo, tá de novo, todo mundo escuta, né? Eu falo meio baixo. Glória a Deus, né? Bom dia a todos pra quem não dei. Bem, meus queridos, eu vou dar aviso hoje, porque semana que vem, como é sabadão, aí vai ter Natal, tudo, aí a galera vai comer, aí esquece de aviso, esse negócio tudo, né? Quando o crente junta pra comer, é uma benção. Então acontece, meus queridos, dia 27, jovens e adolescentes, a gente vai ter nosso culto de encerramento do ano, ok? Então, você jovem de 50 anos, irmão Santos, já tá convidado, irmão Santos, pode vir, é nóis. Importante é isso aí, né, irmão? Tem que seguir. Então, jovens e adolescentes, a partir de 7 horas da noite, dia 27, ok? E lembrando pra galera aí que já quer participar do Amigo Secreto, galera, acabou aqui o culto aqui, não vai embora. Se a mãe vai junto com a mãe, fala pra mãe esperar, o pai esperar um pouco aí, porque a gente vai tirar hoje os nomes, tá? Então, por acaso, se você tirar o líder dos jovens, Itimã, né? Normal é de novo, tá? É sem ex, tá? Mas se por acaso você sair com o nome lá, premiado líder dos jovens, aí, no mínimo, brincadeira, tá? Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém. Então, lá atrás tem as mudanças. Nós temos culto dia 28, dia 20 vai ter sábado, dia 21 não teremos culto, cada um passa com sua família, né? No domingo, e dia 28 nós encerraremos o ano com a pregação do dia 28. O horário normal, das 10h30, porque antes vai ter o momento de oração, participem. Amém? Pedir para o pastor Maurílio, a bênção apostólica. Amém? Deus abençoe. Você foi abençoado? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Deus, em nome de Jesus, nesse dia tão especial, Senhor, pedimos que o Senhor seja o rei da nossa vida. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pelo amor, obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado por mais um ano que está se findando, Senhor. E nos abençoas, Deus, desde já, para esse ano de 2026. Nos abençoa durante essa semana, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma semana na Tua presença. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.